Estamos começando mais um Conecta Play aqui na RS Play TV. Hoje nós vamos trazer um dos assuntos mais procurados sobre os lojistas de Gramado, que é o ramo das lojas de sapatos. Estamos com ele, Gregory Mirandoli e Luiz Henrique, eles que trabalham na loja Mundo do Sapato e Luz da Lua. Tudo bem, Gregory? Olá, tudo bem? Tudo bem, Luiz Henrique? Bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo para a gente trocar algumas ideias. Muito obrigado vocês por terem vindo, fico muito feliz de conseguir trazer vocês aqui hoje. E eu gostaria de saber um pouquinho da história das lojas, de como começou, de como foi criada. Gregory? Bom, a nossa loja tem 15 anos, estamos em Gramado já há 12 anos. É uma loja que começou como um outlet, ela começou com essa característica, atendemos esse tipo de público. Ao passar aí dos anos, a gente notou a necessidade de inovar. Em Gramado, tínhamos poucas lojas de calçado e começou a ampliar de uma forma muito rápida. Muitas lojas começaram a surgir em nossas vizinhanças e precisamos inovar em uma coisa diferente, que foi trazer as marcas, né? Sim. O Luiz, ele veio para a nossa turma bem nessa época, com o intuito da gente prospectar marcas para se destacar. Então a gente decidiu ir para um rumo totalmente ao contrário do que as lojas, enfim, da cidade estavam indo. Uhum. Então o Wiki, conhecido como Wiki, tem a nos dizer sobre as marcas ali. Na verdade, o que se notou na época, Bianca, é que havia uma necessidade de uma mudança de postura na loja, porque ela estava indo por um caminho muito de produtos básicos, com preços competitivos, mas talvez não com a devida qualidade. E pela minha experiência ao longo dos anos, viajando por vários países, o que eu sempre notei é que havia cada vez mais uma busca por produtos com qualidade e também com marcas consagradas, obviamente com preços competitivos. E é isso que a gente tem buscado ao longo dos tempos, no sentido de realmente contemplar o nosso público com essa gama de ofertas, com marcas consagradas, algumas não tão consagradas, mas mantendo sempre qualidade e um preço competitivo. Luiz Henrique, ele é assessor administrativo do Gregory, ele é o braço direito do Gregory, então tudo que passa pela loja passa por ele e sempre com teu posicionamento, né? Tu consegue atualizar, o Gregory conseguem trabalhar lado a lado, né? Por isso que tu fica tão atento a tudo isso. Então tu já tem uma experiência de vida muito grande para conseguir auxiliar o Gregory em cima disso, né? Com certeza, eu acho que a nossa parceria é uma complementação pela minha experiência e pelo empreendedorismo e o dinamismo do Gregory. Sim. O Gregory é uma pessoa que realmente é um empreendedor nato e o meu papel nisso tudo é talvez até um moderador em algumas coisas, mas procurando sempre transmitir positivismo e as minhas experiências de vida. Eu trabalho no setor de calçados há mais de 50 anos, então sim, acompanhei bastante a evolução, os sucessos e insucessos desse segmento. Sim. Então acho que posso contribuir bastante para o sucesso da loja Mundo dos Calçados. Tu tá há mais ou menos 10 anos, né, com a gente, e como vocês enfrentaram os desafios que passaram no início? Bem no início. Eu acho que o Gregory pode... Bem no início, primeiro. Bom, no início de tudo, quando fomos a Gramado, uma loja familiar, então nossa família fundou ali o Mundo do Sapato. Não existiam muitas lojas de calçados ali, ainda mais de lojas de portes grandes. Muitas lojas pequenas e com a região central. Ali. Lojas sem estacionamento, loja principalmente na Borges de Medeiros. E a gente foi totalmente contra a maré, abrindo uma loja na Avenida das Hortênsias. Uhum. A loja começou pequena, a loja tinha uns 600 metros quadrados, que para a época já era grande. Já era grande. E a loja não era uma loja conhecida na cidade por ser afastada do centro.
como eu falei, quando a gente começou, surgiram muitas outras lojas na sequência de 1 a 2 anos que foram minando ali a nossa região. Um dos principais desafios que logo encontramos justamente foi esses. Muita gente abre loja em Gramado, não trabalha corretamente, esse abre e fecha de loja gera muita liquidação, muitos preços baixos. Isso foi um dos principais desafios que nós tivemos na época. O segundo desafio grande a tempo é o cenário econômico, porque afeta diretamente o turismo, e na época tivemos muitos altos e baixos, né, nessa relação, e a empresa não era tão consolidada assim, isso nos fez bastante diferença. E o principal fator que a gente considera assim, que foi a nossa virada de chave, inclusive, foi quando se deparamos com demais lojas na mesma região. Passou de 8 lojas na mesma rua, num raio de 150 metros. Em quanto tempo? Isso aí foi ao longo de... No quarto ano assim, de loja, já existíamos mais de 8 lojas num raio de 150 metros, muito próximo. Foi aí, num momento bem de crise mesmo, que a gente decidiu que nós tínhamos que inovar. Ou a gente ficava naquela mesmice, todas as lojas com o mesmo produto, nada diferenciado, ou a gente faria algo diferente. Então, foi nosso principal desafio, sim, e também considero a nossa virada de chave quando a gente decidiu fazer coisas diferentes dos outros. Então, tivemos essa virada de chave, decidimos trabalhar com as marcas, só que nisso não é simplesmente a gente prospectar e ter a aceitabilidade das marcas. A gente teve que fazer reformas, principalmente a parte visual e estética externa. É muito caro fazer isso numa loja grande, trabalhar com vendedores que complementam esse público. E os produtos. Hoje as marcas, é muito difícil tu entrar nesse mundo das marcas aí sem tu começar com alguma, sem tu ter uma marca hoje à disposição. Então, graças aí aos nossos primeiros parceiros aí, que literalmente foram então parceiros mesmos, eles nos abriram as portas para as marcas, né, que temos hoje. Então precisa ter uma marca-chave para dar aquela viradinha de chave e para abrir gama para outras marcas te observarem, te verem, te notarem e acreditarem que tu vai conseguir ter um retorno bom. É importante ter a primeira marca que vai confiar no nosso trabalho, ela abre porta para as demais marcas, né, no comércio. Sim. Tá, e qual é a visão de vocês no mercado de sapatos em Gramado e se é um mundo competitivo? Qual é a visão de vocês sobre isso? É uma pergunta, é uma questão que todo mundo tem muita curiosidade de saber, porque tem muitas pessoas que observam Gramado, que pensam em abrir uma empresa em Gramado, só que elas não têm essa visão daqui. Quem está dentro consegue dizer melhor para quem está fora e quer ter essa visão. Vocês que estão lá dentro, vocês veem o mercado competitivo e como vocês veem esse mercado? Eu vejo o mercado de Gramado altamente competitivo. E quem for a Gramado ou a qualquer buscar alguma abertura de lojas, realmente vai ter dificuldade se não tiver se não fizer, desculpe, uma prospecção adequada do seu público-alvo, de um planejamento, o que se quer, e também um foco no local exato onde tem que estar essa loja. Muitos erram por isso. Gramado, por exemplo, tem alguns pontos em que as lojas não funcionam adequadamente. Então, o sucesso todo, a nível de realmente ter retorno no seu investimento, são essas escolhas e esse planejamento adequado. Tu, Gregory, concorda? Eu concordo, e isso ainda assim vem com aquilo que eu complementei antes. Abre e fecha muita loja em Gramado por essa não análise que é feita. Então isso eu acho que é primordial, conhecer melhor a cidade. Gramado é uma cidade que quem vai a primeira e a segunda vez se encanta pelo movimento, é um excelente ponto de negócio, mas tem muitos desafios econômicos na cidade e levar em consideração é muito importante
ao longo prazo para o negócio. O que se sente, complementando o que o Grego colocou, quem vê Gramado acha que é um paraíso, que tudo é muito fácil. Não é bem verdade isso. Na verdade, quem vive do comércio em Gramado sabe das dificuldades, principalmente que se teve nos últimos tempos, diante da catástrofe de uma pandemia, diante das enchentes, e tudo que tem acontecido na região. Inclusive, no ano passado, nós tivemos, em véspera de Natal, um avião caindo praticamente no centro da cidade, o que ocasionou um problema terrível. A pandemia nos ensinou quão importante é o aeroporto para Gramado. Hoje, pelas estatísticas dos jornais recentemente publicadas, se nota que 70% a 80% das pessoas que vêm ao Rio Grande do Sul via aérea vêm com destino também a Gramado. E somente agora que estamos recuperando esse público que tínhamos perdido ao longo desse período todo. Sim. Então, os próximos meses, com certeza, serão melhores do que os que nos antecederam até o momento. As pessoas, elas não têm noção da importância que é ter um aeroporto nas suas cidades e como isso influencia na economia, né, do estado inteiro. E isso respingou muito na gente lá. Então as pessoas precisam aprender a valorizar o bom funcionamento de um aeroporto, o bom funcionamento das vias, né, porque teve essa questão de ficarem interditadas por deslizamentos, né, e tudo mais. Então isso mexeu muito com a economia de lá, né, e ainda estão se recuperando disso, né? Ou não, já passou? Sentiu poucas crises. É uma cidade que a gente falava que acaba sendo blindada por não sentir as crises, porque em épocas normais, quando as pessoas estão países adentro com diversas crises, mas as pessoas que estão em momento de férias estão em Gramado e essas pessoas estão dispostas a consumirem, tanto em hotéis, lojas, restaurantes. E Gramado sempre se beneficiou com isso, com exceção da pandemia e das chuvas que tivemos agora no Rio Grande do Sul. Isso sim pegou a cidade de cheio, porque raras as crises que Gramado enfrentou, assim como essa da falta do aeroporto. Então essa, sem dúvida, acho que foi o pior cenário de Gramado, assim, dos últimos 15 anos, pelo menos, que eu estou por lá, que já se viu. Então é uma cidade muito boa de se morar, qualidade de vida, a qualidade de negócio é muito bom, mas é uma cidade muito desafiadora, tem muitos altos e baixos. E as pessoas querem saber também como as lojas se destacam em Gramado nesse meio turístico. E o que fazer para se destacarem? Um dos pontos que eu acho que nós temos conseguido sucesso e depois eu peço a complementação do Gregory, mas o aspecto é o investimento maciço em visualização externa das lojas, investimento em Instagram, em WhatsApp, para que se tenha realmente, se colha sucesso nesse caminho de busca do melhor para o cliente e obviamente também para o investidor. Mas eu acho que o Gregory talvez possa complementar com mais alguns complementos. Sim, hoje nossa principal fonte assim, de captação de clientes acaba sendo a nossa fachada externa. No momento que a gente escolheu trabalhar com essas marcas, hoje nossas principais marcas são Luz da Lua, Schutz e Arezzo. Esse público, ele procura uma qualidade específica de produto e também qualidade de atendimento e qualidade de loja. Essa também complementa aquela pergunta sobre os desafios. É muito difícil hoje ter uma loja daquele porte. Hoje nossa loja tem 2.400 metros quadrados. Gigante. E para manter essa estética, para manter a quantidade de vendedores e o seu sistema operacional inteiro, acaba sendo caro. Então sim, a gente investe muito na fachada, muito na estética para captar esse público, já que ele já vai sabendo o produto que ele vai encontrar, o preço que ele vai encontrar e também, que é o nosso forte hoje, nosso andar de baixo, que nós temos ali um subsolo
repleto de promoções e produtos alternativos. Das mesmas marcas, também trabalhamos com produtos um pouco mais em conta. A gente atende os dois públicos, né? O público que quer a coleção e o público também que atende o subsolo. Né? Sim. E sempre mantendo essa questão da qualidade no produto, né? Que é uma das características que nós procuramos implementar ao longo dos anos, vendendo produtos que realmente não deem problema para o consumidor. Um produto de alta qualidade, conforto sempre. E atualizado, né, com as tendências mesmo com um preço competitivo, mas com qualidade. Né? E a forma de chamar atenção também, que é uma parte externa, que a gente não foi citado, mas existem outdoors, né, que também ajudam a chamar a atenção dos clientes para a loja. Então, isso é muito importante, né? Para as pessoas que não sabem, para os futuros empresários que não sabem, o Gregory pode falar melhor sobre isso, que existem outdoors que fazem esse trabalho de divulgação para chamar mais clientes para a loja, Sim. né? Hoje nós temos 17 outdoors em todas. A Gramado tem 3 vias principais que ligam a cidade. Nós temos outdoor nessas três vias. Somos 17 painéis no total, painéis grandes. Sim, eles ajudam muito e é uma despesa alta com publicidade. Então é um conjunto entre a própria estética e propaganda que é feito na cidade, desde os hotéis até os outdoors, panfletos e comunicação de indicações com os próprios restaurantes e parceiros locais. Mas sim, hoje os outdoors é um investimento elevado para nós, mas é uma coisa que nos traz muito resultado. Complementa com a fachada, o cliente olha o outdoor, olha uma boa fachada e isso que faz o cliente entrar até a loja. Logicamente, hoje em dia, com essa parte do Instagram, essa parte mais tecnológica, é um custo alto também, que acaba se tendo, mas ele alcança mais pessoas, né? Complementa na venda online isso aí. Sim. Tá. E qual é o público-alvo de vocês e como vocês planejam atendê-los? Isso é muito importante também, né? Esse planejamento de atendimento ao público-alvo de vocês. Bom, o público-alvo é o nosso cliente que procura um bom sapato, uma boa qualidade. Nós não trabalhamos somente com um público que quer determinadas marcas. Nosso cliente, ele sabe que ele vai encontrar uma curadoria feita com bastante carinho. Nossos sapatos é uma coisa que a gente não abre mão. Somos nós, inclusive, que escolhemos todos os calçados, que temos na loja calçados, roupas, bolsas. É uma coisa que nós não abrimos mão por manter uma linha de produtos que a gente oferece, uma coisa que nós gostaríamos para nós mesmos. Então, nosso cliente sente isso, sente o carinho no produto, sente o carinho nessa curadoria e o mais importante de tudo, o carinho no atendimento. Nosso entendimento é que o cliente, ele vai até a loja para comprar um produto, mas também vai para se sentir bem. Sim. Muitos clientes encaram a compra como uma terapia, é um momento de se sentir bem, um momento de ser tratado como um rei. Então, a gente investe muito no atendimento para que se tenha essa visão. E o cuidado que vocês têm, então, são vocês que escolhem, desde o primeiro par de calçado até a bolsa, fazem todo esse projeto antes para depois o cliente ir lá escolher. Cada sapato foi escolhido justamente por vocês, então vocês não têm uma pessoa que faz isso, são diretamente vocês, né? Esse é o cuidado que os lojistas também devem ter, que é ter esse carinho, esse cuidado com cada escolha, com o planejamento, de estar bem ali inteirado do que está acontecendo dentro da sua empresa, né? E o mais importante, né, como eu falei, o atendimento. Então, a gente conseguir trazer à loja os produtos que foram escolhidos, mas também ser apresentado com o mesmo carinho do que foi tido na escolha, né? Na verdade, só complementando, todo esse trabalho inicia bastante antes, que é a nível de pesquisa, de saber o que vai ser moda, qual é a tendência, e para isso se conta muito também participando de eventos,
e de consultorias, se conta também muito com o auxílio das próprios fabricantes, né? Porque eles também nos dão uma noção bastante clara do que será uma tendência e do que realmente o público está em busca. Eles dão todo um treinamento, tem toda uma pesquisa antes, né? Tem todo um cuidado das fábricas, das marcas, de deixarem vocês preparados para o mercado, né? Sobre atualizando você sempre sobre isso. As marcas nos apresentam, nossos fabricantes nos apresentam as principais tendências, números de mercados, para que a gente possa fazer uma coleção, comprar a coleção. Sim. Acho que é importante até, às vezes as pessoas não sabem, mas a coleção a gente trabalha com ela no mínimo 6 meses antes. Então, uma coisa que a gente está vendo em loja agora foi escolhido já 6 meses atrás. Começa pela escolha, o tempo do fabricante produzir e o tempo de chegar até a loja. E qual conselho que vocês deixam para quem está, para a gente finalizar agora, que estamos chegando no final, qual conselho vocês dariam para um futuro empresário que está pensando em abrir uma empresa ou uma loja de qualquer ramo em Gramado, para ele ter um sucesso, assim como vocês têm em Gramado? Qual conselho vocês deixariam para eles? Olha, eu acho que com certeza um planejamento bastante grande, uma avaliação do mercado, uma avaliação do público consumidor, porque Gramado vive de turismo, mas também tem um público local. Então tem que ter esse discernimento de buscar nichos que contemplem esses dois segmentos de clientes, né? Que são maneiras e gostos diferentes. Então eu acho que um começo seria isso, uma avaliação profunda do mercado consumidor para que ele tenha sucesso no futuro. E sem esquecer também nessa primeira projeção, identificar qual vai ser o público-alvo que você vai atender, os produtos que você pretende oferecer para aquele cliente e fortalecer uma parceria saudável com seus fornecedores, porque isso acaba fazendo muita diferença a um longo prazo, né? Então, como eu falei, Gramado é uma cidade muito boa, tanto para se morar, tanto para o comércio, mas fazendo essas análises ali, vale muito a pena abrir um negócio lá, mas com consciência, né? Então, muito obrigada. Queria agradecer muito vocês por terem vindo, porque é muito difícil, eu sei que a agenda de vocês é muito lotada. Eu fico muito feliz. E fica as dicas aí para quem pensa em abrir um novo negócio ou para quem já tem. E é isso. Estamos encerrando mais um Conecta Play e até a próxima. Tchau, tchau.